Eu quero convidá-los, queridos irmãos, a abrirmos as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. E eu quero ler com os irmãos os 11 primeiros versículos do capítulo 2. Primeiro livro de Samuel. Eu quero ler nessa oportunidade com os irmãos capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 11. E eu quero, queridos, nessa noite compartilhar com os irmãos sobre o tema quando Deus transforma o choro em alegria. Quando Deus transforma o choro em alegria. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 1 a 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Versículo 11. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém, queridos irmãos, que o Senhor nos conceda a graça de sermos iluminados pelo seu Espírito e nessa noite possamos aprender da Escritura Sagrada. Queridos, o que nós fazemos quando nós ouvimos notícias ruins? Quando nós ouvimos péssimas notícias? Porque nós temos vivido um tempo assim, em que o que mais nós ouvimos são notícias ruins. E às vezes fica até escasso a gente ouvir uma notícia boa. Da avalanche de notícias ruins que nós temos ouvido. Mas o que fazer quando nós ouvimos esse tipo de notícia? Martinho Lutero, ele dizia algo bem interessante. E ele dizia que quando ouvia uma má notícia, ele dizia o seguinte: vou cantar um salmo e envergonhar o diabo. Quando Martinho Lutero ouvia uma má notícia, ele dizia:
vou cantar um salmo e envergonhar o diabo. Queridos, não é fácil a gente abrir a nossa boca para louvar a Deus, para exaltar a Deus, quando as coisas não estão indo conforme nós queremos. É fácil sim a gente cantar, a gente louvar, a gente celebrar a Deus, a gente entoar uma canção, a gente colocar um sorriso no rosto, quando as coisas estão indo de vento em popa, quando as coisas estão caminhando da maneira como nós queremos que elas caminhem. Mas é difícil cantar enquanto nós choramos. É difícil cantar enquanto nós estamos enfrentando sofrimento. É difícil cantar enquanto nós estamos lidando com o luto, com a tragédia, com o aperto financeiro. É difícil cantar quando os nossos sonhos e planos e objetivos, eles foram frustrados. Mas era isso que Martinho Lutero fazia. Quando ouvia uma má notícia, quando as coisas não estavam caminhando de acordo com o que ele queria, ele cantava um salmo ao Senhor. O texto que nós lemos, queridos irmãos, ele nos relata e nos mostra o Cântico de Ana. Esse é, inclusive, o título que tem aí na Bíblia. Certamente os irmãos que usam a versão atualizada tem aí o Cântico de Ana. Agora, antes de nós analisarmos o Cântico de Ana, nós precisamos refletir sobre o contexto que gerou esse cântico. E aí nós precisamos nos voltar para o capítulo de número 1. Porque o capítulo de número 1, no versículo de número 15, nos mostra como Ana se autorrotulava. Ela se rotulava uma mulher atribulada de espírito. Lembram daquele momento quando ela está ali orando ao Senhor e nem emitia som, apenas ela balbuciava algumas poucas palavras, seu coração derramado, suas lágrimas incontidas. O sacerdote Eli a tem por embriagada. E ela responde dizendo: meu Senhor, eu não estou embriagada, eu não bebi vinho nem bebida forte, eu sou uma mulher atribulada de espírito, uma mulher angustiada. Porque era isso, queridos irmãos, que Ana estava lidando nesse momento no capítulo de número 1. O fato dela ser uma mulher estéril, dela não poder gerar filhos, trazia e gerava no seu coração muita dor, muita angústia, muito sofrimento. E como se não bastasse, o sofrimento de Ana era agravado, porque a outra esposa de Elcana, Penina, provocava Ana excessivamente. Nós vamos ver isso no capítulo de número 1. E a situação de Ana aqui, queridos irmãos, era uma situação de sofrimento, de angústia, de choro, de tristeza, de lágrimas. Mas o que é que Ana faz? O capítulo 1 nos mostra que Ana resolveu chorar sua amargura não no seu status do Facebook. Mostrou que Ana, frente à sua angústia, à sua dor, ao seu sofrimento, ela se lançou aos pés do Senhor Deus. Ela foi chorar e prantear as suas lágrimas diante do Senhor. Foi para lá que ela foi. E aí, queridos, Deus, em sua misericórdia, em sua compaixão, em sua bondade, Ele ouve a prece de Ana. Ele ouve o clamor de Ana.
E no capítulo 1 ainda, versículo de número 19 a 20, nós lemos o seguinte: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No capítulo de número 1 ainda, queridos irmãos, nós não lemos apenas a dor, o sofrimento, a angústia de Ana. No capítulo 1 nós lemos também a ação milagrosa de Deus, misericordiosa de Deus, graciosa de Deus, de lembrar de Ana, de curá-la, de fazê-la agora mãe de filhos, porque é isso, queridos irmãos, que acontece. Deus abençoa a vida de Ana e faz com que Ana seja mãe. Mas o que é interessante a gente já de início destacar é que Deus ouviu a oração de Ana porque havia na vida de Ana e consequentemente do seu filho Samuel um propósito maior do que apenas a realização pessoal de Ana. E nós vamos ver isso no decorrer do texto. Mas eu quero, queridos, olhando agora especificamente, depois de termos colocado na nossa mente todo o contexto aqui do capítulo de número 1, olharmos para essa música, para esse cântico, para esse louvor de Ana aqui, e ter em mente isso, quando Deus transforma o choro em alegria. O que é que acontece, queridos? Primeiro, nós aprendemos que Deus é a fonte de toda alegria e salvação. Quando Deus transforma o choro em alegria, primeiramente nós aprendemos que Ele, Deus, é a fonte de toda alegria e salvação. Observe comigo, queridos. O final do capítulo de número 2, capítulo de número 1, porque ele é emblemático. Diz o versículo de número 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Isso aqui está Ana já diante do sacerdote Eli. Por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ana está agora devolvendo Samuel. E eu fico a refletir, queridos irmãos, que aqui talvez nós tenhamos uma comparação ou uma semelhança com a vida de Abraão. Ana tinha orado por esse filho. Ana tinha chorado a Deus pedindo esse filho. A impossibilidade de Ana de gerar filhos angustiava o seu coração e Deus resolve conceder essa bênção. Mas o que é que ela tem que fazer agora? Ela tem que cumprir o voto que ela tinha feito. E ela então deixa Samuel para que ele pudesse crescer servindo a Deus ali debaixo da tutela de Eli. E aí, queridos, Ana poderia ter saído daquele local entristecida. Mesmo num dado momento, tendo tido a oportunidade de gerar filhos, agora esse filho que ela tanto orou é devolvido ao Senhor e não mais está debaixo da tutela dela. Mas nos diz, queridos irmãos, que não é isso que acontece. Nos diz que Ana, no capítulo 2, versículo de número 1, ela ora ao Senhor e ela diz: Senhor, o meu coração se alegra em Ti. A alegria de Ana, queridos irmãos, não estava baseada e fundamentada apenas na recepção de uma bênção pessoal, mas no próprio Deus. E ela segue no versículo de número 1 ainda, declarando, o Senhor me fortaleceu, agora dou risadas dos meus inimigos.
É bem verdade, queridos irmãos, que Ana saiu vitoriosa diante do sofrimento que ela passou no capítulo de número 1. Mas agora ela declara que essa vitória era proveniente da bênção de Deus. Foi Deus quem fortaleceu, foi Deus quem abençoou, foi Deus quem fez Ana triunfar. O Warren Wiersbe, ele diz que ter a sua força exaltada significa receber forças de Deus e ser ajudado por Ele de maneira especial durante um tempo de crise. Quando Ana usa essa expressão, o Senhor me fortaleceu. Queridos, eu acredito que Ana estava aqui e numa ideia de esmiuçar ainda mais esse pensamento. A gente poderia pensar que Ana está aqui dizendo: eu não fui poupada da crise, eu não fui poupada do sofrimento, eu não fui poupada das lutas, porque eu enfrentei durante um certo tempo o fato de ser estéril. Eu não fui poupada de ter uma pessoa ao meu lado me irritando, me provocando continuamente. Eu não fui poupada de ser, talvez, por alguns externamente, tida como amaldiçoada por ser estéril. Mas Deus me socorreu. Mas Deus me ajudou. Mas Deus me fortaleceu. Mas Deus me socorreu na hora que eu precisei. E é assim, queridos, que ela termina o versículo de número 1 dizendo: sim, eu me alegro porque me libertaste, ou porque me salvaste. Queridos, o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, ele, escrevendo a sua carta aos Filipenses, teve a mesma compreensão aqui de Ana. Deus é a fonte de toda alegria, de todo prazer, de todo gozo, de todo deleite. Versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. As circunstâncias humanas são desfavoráveis, pensava Paulo, mas eu tenho a razão da minha alegria, Jesus. Em quem é que nós temos buscado, querido, essa satisfação plena para a nossa vida? Agostinho de Hipona dizia: Senhor, o Senhor nos fez para Ti. E enquanto a nossa alma não estiver plenamente em Ti, nós não encontraremos saciedade para a nossa alma. Buscar alegria, prazer, satisfação da vida no dinheiro, nos bens materiais, nas riquezas, no sucesso profissional, é ilusão. A verdadeira alegria nós só encontramos em Jesus. E é que a gente precisa lembrar que Ana declarou que o Senhor era o seu libertador, era o seu salvador. Deus não é apenas essa fonte de alegria, mas Ele é também o nosso salvador. Ele é também o nosso redentor, Ele é o nosso libertador. Somente em Jesus nós encontramos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Mas quando Deus transforma o choro em alegria, além de aprendermos que Ele é a fonte de toda alegria e salvação, aprendemos em segundo lugar que Deus é incomparável em amor, em justiça e poder. Agora vamos ver, queridos irmãos, a sequência. Porque agora, a partir do versículo de número 2, Ana começa a fazer declarações a respeito do caráter de Deus. E olha o que é que Ana diz aí no versículo 2 e 3: ninguém é santo como o Senhor,
Não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que sabe tudo. Ele julgará a todas as ações, ou as ações de todos. O Warren Wiersbe, comentando aqui esse versículo, ele diz assim: é bom começar as orações com louvores, pois o louvor ajuda a concentrar-se na glória do Senhor e não no tamanho das necessidades. Quando contemplamos a grandeza de Deus, começamos a ver a vida de outra perspectiva. Ana conhecia o caráter de Deus e exaltou seus atributos gloriosos. O que foi que Ana destacou tanto aqui, queridos? Eu queria fazer referência sobre 4 declarações que Ana faz aqui a respeito de Deus. Primeiro, Deus é santo. Olha o que ela diz aí no versículo número 2. Ninguém é santo como o Senhor. E quando a gente pensa na santidade de Deus, nós devemos lembrar que é aquele ser onde não habita nele nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de nódoa, de mácula, de sujeira. E só um vislumbre, queridos irmãos, da santidade de Deus fez o profeta Isaías dizer: eu estou perdido, porque eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus em que não há nenhum tipo de sujeira, de pecado, de nódoa, de mácula. Ele é um Deus santo. E aí Ana diz: não há ninguém santo como o nosso Deus. Segundo, Ana fala sobre a singularidade de Deus. Deus é único. E aí ele diz: não há outro além de ti. Essa é a expressão lá de Deuteronômio, capítulo de número 6. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Não há outro Deus além do Senhor. Ele é único, Ele é singular. Mas Ana também entende que Deus é confiável. E aí, queridos, aparece essa expressão rocha. Não há rocha como o nosso Deus. Essa é uma expressão que a gente vai ver em outros momentos, em outros livros, entre eles os Salmos. Vão trazer referências ao Senhor como rocha. E a rocha, ela traz a ideia de estabilidade e imutabilidade. Lembram da expressão que Jesus utilizou lá em Mateus capítulo de número 7? 2 homens resolveram construir casas, um construiu sobre a areia, os ventos e as chuvas vieram e sopraram com ímpeto, e foi grande a sua ruína. Mas um outro resolveu construir sobre a rocha. E o vento soprou, e a chuva veio, mas não ruiu, não caiu. E aí Jesus disse: assim aquele homem que constrói a sua vida, ouvindo e praticando as minhas palavras. Segurança, estabilidade, Deus é confiável, não há rocha como o nosso Deus, Ele é imutável. E quarto, Deus é justo. Versículo de número 3. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que sabe tudo. Ele julgará as ações de todos. Deus é justo, Deus pune, Deus perdoa, Deus é justo. E agora, queridos, a partir do versículo 4, como diz John MacArthur, Ana faz aqui 7 contrastes. 7 contrastes Ana faz aqui a partir do versículo 4. Primeiro, forte e fraco. Versículo 4. O arco dos poderosos foi quebrado
e os que tropeçavam agora estão firmes. Fartos e famintos, versículo 5. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. Estéril e fértil, versículo de número 7. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos agora desfalece. Versículo 5, aliás. Versículo de número 6. Mortos e vivos, o Senhor tira a vida e dá a vida. Outro contraste: enfermos e sãos, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Pobres e ricos, o Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilhados e exaltados, o Senhor humilha a um e também exalta a outro. 7 contrastes que Ana traz aqui para mostrar essa grandeza, esse poder, essa soberania, esse governo absoluto do nosso Deus. Queridos, quando Deus transforma o choro em alegria, nós começamos a ter um vislumbre de quem é o nosso Deus e que não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Eu acredito, queridos, que nos dias tenebrosos da vida, eu acredito que nas noites escuras da nossa alma, eu acredito que quando o choro ele dura uma noite, a gente consegue contemplar e ver e enxergar o tamanho do nosso Deus. E ver que Ele é esse Deus incomparável, esse Deus justo, esse Deus majestoso, esse Deus soberano, esse Deus poderoso, que agindo Ele ninguém pode impedir. Nós precisamos murmurar menos. Nós precisamos reclamar menos. Nós precisamos duvidar menos. E eu disse no início, Senhor, que a gente consiga nutrir a nossa fé. Porque, queridos, a fé vem pelo ouvir, e essa fé lá no início do novo nascimento, mas para que ela seja nutrida dia após dia, é necessário que nós ouçamos a palavra de Deus, porque essa palavra vai fortalecer, vai alimentar, vai aumentar a nossa fé em Deus. Porque a palavra vai nos mostrar esse Deus grande, esse Deus incomparável, esse Deus poderoso, esse Deus majestoso, esse Deus que nós servimos. Mas quando Deus transforma o choro em alegria, nós aprendemos em terceiro e último lugar, queridos, que Ele é o provedor da vida e das riquezas. Deus é o provedor da vida e das riquezas. Agora nós vamos, ainda olhando para o versículo de número 6, ou a partir do versículo de número 6 até o versículo 10. Porque essa é a declaração que Ana faz já no versículo de número 6. O Senhor tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e de lá faz subir. Ana tem a certeza, irmãos, que a vida humana está nas mãos de Deus. É Ele quem dá e é Ele quem tira. E eu fico me lembrando, queridos, que o rei Davi também teve essa mesma percepção. Teve essa mesma percepção porque no Salmo de número 139, ele diz o seguinte: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava ainda sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Versículo de número 16. Tu me viste quando eu
ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Davi está dizendo, olha, Deus é o provedor e o preservador da vida. Ele quem dá e é Ele quem tira. Se a gente for mais adiante, queridos, a gente vai ver também o apóstolo Paulo, lá em Atenas, dentro do Areópago, falando a respeito de Deus. Ele diz assim: então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, vejo que em tudo vocês são extremamente religiosos, pois enquanto andava na cidade, reparei em seus diversos altares, um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem lhes falo. Verso 24 de Atos 17, conforme o registro de Lucas: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de alguma coisa. Aí diz assim: Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Paulo está dizendo, Deus criou, Deus providenciou a minha existência, mas essa providência de Deus também supre cada uma das minhas necessidades. E indo para o versículo de número 28, Paulo ainda diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Percebe, irmãos, que Ana entendeu, Davi entendeu, Paulo entendeu que quem promove a vida é Deus, quem dá a vida é Deus, quem preserva a vida é Deus, quem sustenta a vida é Deus. Mas Ana entende que não é apenas a vida, mas as riquezas provenientes da existência humana. Versículo de número 7, a parte A, Ana enfatiza a riqueza material. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Por isso que Davi, lá no segundo livro das crônicas, aliás, lá no primeiro livro das crônicas, capítulo de número 29, quando ele está pertinho de morrer e deixar Salomão para construir o templo, e ele promove um ofertório ali coletivo, e há riquezas, há doações ali de ouro, de prata, de coisas preciosas. Num determinado momento, Davi diz assim: Senhor, quem somos nós para te ofertarmos alguma coisa? Porque tudo vem das tuas mãos, riquezas, honra, glória, vem do Senhor. Ana diz: é o Senhor quem empobrece, é o Senhor quem enriquece. Mas Ana tem uma visão, queridos, mais adiante, não entende apenas bênção de Deus como coisas materiais. O que dizer de exaltação diante das humilhações e das perseguições? O que dizer de proteção diante dos inimigos? O que dizer de triunfos diante dos opositores? Olha o que diz os versículos seguintes, versículo 7, a parte B e o 8. Humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Proteção diante das perseguições. Versículo 9, Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força.
triunfo diante dos inimigos, versículo 10. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao rei, concede força ao seu ungido. É claro, queridos, que nós não podemos deixar de mencionar que Ana está aqui fazendo referência não apenas ao ungido Davi, mas aquele que descende de Davi, aquele que é de fato o rei, que se assenta no trono, que é o Senhor Jesus. E é por isso que os salmos messiânicos, especialmente o salmo de número 2, nos alerta de que os inimigos de Deus não resistirão contra o seu ungido, o Senhor Jesus. Ele triunfará e triunfou de todos eles. Queridos, Jó também teve a mesma compreensão de Ana, diante das perdas, diante dos prejuízos, diante das dificuldades enormes que ele passou. E no capítulo de número 1, Jó começa a ouvir informações, Jó começa a tomar conhecimento de tudo aquilo que trágico tinha acontecido, estava acontecendo, as perdas materiais. E o capítulo 1, versículo 20 e 21 termina dizendo o seguinte: Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o chão em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente canta aqui, dá um coração de Jó. Coração de Jó é isso aqui, queridos. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o teu nome. O versículo 11 finaliza descrevendo o crescimento, o desenvolvimento de Samuel ali aos pés de Eli, quando nos diz: então Elcana voltou para a sua casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. E se nós continuarmos lendo o livro de Samuel, nós vamos ver que esse menino crescia em estatura e crescia em graça diante do Senhor e se tornou um grande líder de Israel. Meus queridos, nós não podemos nos esquecer jamais que a durabilidade da nossa vida está nas mãos de Deus. Eu acredito, irmãos, que a partir do momento que nós cremos nessa verdade, nós não nos tornamos irresponsáveis, nós não nos tornamos negligentes naquilo que é responsabilidade do ser humano. Mas nós não deixamos o nosso coração ser tomado por medo, por incerteza, por tribulações. Eu tive, queridos irmãos, a oportunidade de ser vacinado sexta-feira de manhã. E alguns colegas mais velhos do que eu e que moram no Pernambuco foram vacinados dias anteriores. Pegava a foto, postava lá no nosso grupo do presbitério e ninguém comentava nada, apenas bênção, parabéns. Quando eu postei a minha, sexta-feira, aí começou. Foi tal vacina, tal vacina, fulano de tal morreu de um AVC. Fulano de tal está muito ruim.
fulano de tal teve uma reação, quase morre. E eu disse: irmãos, vocês vieram me dizer isso hoje? Vocês vieram me dizer hoje? E aí eu fiquei, até depois gravei um áudio brincando com os colegas e dizendo o seguinte: com vacina ou sem vacina, minha vida está nas mãos de Deus. E a durabilidade dela já está escrita e determinada pelo Deus soberano que me criou e me formou no ventre da minha mãe. E que eu não vou ser negligente, que eu não vou ser irresponsável de não tomar os meus cuidados, de não cumprir aquilo que é prescrito, mas eu não vou viver extremamente ansioso, preocupado, como se a minha existência dependesse apenas de mim. Não depende, porque Deus é quem dá a vida e é quem tira a vida. Deus é o promotor e o preservador da nossa vida e da nossa existência. Queridos irmãos, num contexto de tantas mortes, de tantos relatos, de tantos medos, de tantas incertezas, nos voltemos para essa verdade preciosa que Ana aprendeu e que nós precisamos também crer nela. Deus é aquele que promove a vida, que concede a vida, as riquezas, as vitórias, as conquistas, e tudo é para o louvor e glória do nome dEle. E eu quero concluir, queridos. Eu quero concluir dizendo que, diante de tantas notícias ruins que nós temos ouvido, nós precisamos cantar um salmo. Nós precisamos cantar louvores ao Senhor. Vamos orar? Deus amado, nós queremos nessa noite louvar o Teu nome, Te agradecer, Deus, porque em meio a tudo que nós temos vivenciado, a Tua palavra é bálsamo, a Tua palavra é refrigério, a Tua palavra é conforto, a Tua palavra é esperança, é ânimo para o nosso coração. E por mais, Deus, que nós não entendamos e não entendemos mesmo, porque nós somos pecadores, somos finitos, somos limitados. Por mais que não entendamos, mas nós cremos que o Senhor é o Deus soberano e que o Senhor está sentado num trono, governando absolutamente todas as coisas. Deus, à luz desse cântico de Ana, que o Senhor nos ajude a continuarmos tendo o Senhor como a nossa fonte única de alegria, de prazer, de deleite, de esperança, de salvação. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender que não há outro além de Ti. E que o Senhor nos ajude a entendermos e crermos que de fato, ó Pai, Tu és aquele que nos dá vida e aquele que tira a nossa vida. E que a duração da nossa existência está nas Tuas mãos. Por mais ansiosos, preocupados, temerosos que nós estejamos, nós não podemos acrescentar um segundo sequer à nossa existência. Por isso, ó Deus, nos dá calma, nos dá quietude, nos dá paz, nos enche, Senhor, da Tua alegria, para que mesmo em meio às circunstâncias humanas adversas, nós nos assemelhemos a Martinho Lutero e possamos cantar também ao Senhor, possamos louvar ao Senhor, possamos dizer: bendito seja sempre o nome do Senhor. Visita, Deus, nessa noite aqueles que talvez estejam aflitos, em seus lares, angustiados, preocupados. Ó Deus,
visita-os, levando esperança, levando paz, mas levando acima de tudo salvação. Pois ainda que a nossa vida termine aqui neste campo terreno, quando cremos verdadeiramente em Jesus, temos a certeza que continuaremos louvando o Teu nome, servindo a Ti por toda a eternidade. Enche-nos, ó Deus, da Tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, vamos louvar